conhecendo todas as empresas que estão envolvidas nessa treta com o ator Smart. Como todo mundo já sabe, o Smart acabou se envolvendo em uma grande polêmica quando a empresa Tailai soltou um comunicado acusando o Smart e a sua agência de quebra de contrato. A Grand Ivory, que é a agência do Smart, também se manifestou, soltando um comunicado dizendo que as coisas não eram bem assim. E, claro, também devolvendo acusações. O Smart também fez uma live aos prantos, também rebatendo as acusações da Tailai. Smart também teve que vir a público através da sua conta do Twitter se explicar por que havia curtido uma publicação de um fã. Publicação essa que dizia que a agência do Smart não era capaz de dar o devido crescimento para ele, então devia deixá-lo partir e ficar mesmo com a Tailai. A curtida do Smart nessa postagem deu a entender que o Smart concordava com o que estava sendo falado e que queria deixar a sua agência, o que desencadeou uma onda de hate contra a Grand Ivory e a sua proprietária. As postagens na conta pessoal da moça têm sido inundadas com comentários desse tipo aqui. E em sua postagem do Twitter, o Smart defendeu a sua agência, a Grand Ivory, dizendo que se sentia confortável e à vontade trabalhando nela. E que o like na postagem do fã foi apenas porque ele tenta curtir o máximo que ele pode de postagens relacionadas a ele. E essa resposta do Smart acabou gerando aí uma grande divisão, já que para boa parte do fandom a culpa de tudo isso é das empresas. E eu acho que eu me perdi um pouco nas informações aqui, porque eu não sei em que momento a Grand Ivory se tornou vilã dessa história também. Porque se as denúncias feitas na nota que a Grand Ivory soltou forem reais, as atitudes tomadas pela agência do Smart estão corretas. Porém, se forem mentiras, aí é outra coisa. Mas, até o momento, não foi desmentida. E então, longe de mim defender qualquer empresa, tá? Porque a gente sabe como que essas empresas são. Mas, diante dos acontecimentos e das notas soltadas e das palavras do próprio ator, uma pergunta me vem à mente. Esse cancelamento todo contra a agência do Smart seria porque os fãs querem Smart Boom juntos a todo custo? E se as denúncias forem verdadeiras, vale realmente a pena tê-los juntos a todo custo? É um caso a se pensar. Mas vamos voltar para o tema desse vídeo, que é exatamente conhecer cada uma dessas empresas. E vamos começar bem do começo. Esse slogan, gente, é de um site chamado Tencent Video, que é um site de streaming de vídeos chinês. E ele foi lançado lá em abril de 2011, se tornando um verdadeiro sucesso. Em março de 2019, tinha mais de 900 milhões de assinantes. E foi diante de todo esse sucesso que o site decide, lá em 2018, criar uma versão internacional que é a WeTV, que hoje é o quarto maior serviço de streaming do mundo. A WeTV da Tailândia é gerenciada pela empresária Kanakporn e ela foi a responsável por anunciar o crescimento da plataforma no país lá em 2023 e também foi a responsável por revelar os planos de criação de conteúdo original tailandês, incluindo conteúdo boys love. Por exemplo, em 2024, eles anunciaram 5 BLs que seriam produzidos pela WeTV da Tailândia e seriam exibidos em 2025. E Top Form era um desses projetos. Apesar da WeTV começar a produzir algumas séries, ela ainda é majoritariamente uma plataforma de streaming. Então, por isso, ela fez parceria com produtoras, sendo essas produtoras tanto da Tailândia, porque seria algo da WeTV da Tailândia, como produtoras chinesas, já que a WeTV vem da China. Então, por exemplo, Knock Out, que está em exibição, faz parte desses projetos da WeTV. E ele é gravado por uma produtora tailandesa, que é a Deep Hope. Já a Top Form traz atores tailandeses, é produzido pela WeTV Thailand, mas também tem parceria com uma agência chinesa. Então, gente, basicamente essa é a primeira empresa e ela entra aqui com o capital e às vezes com a produção.
A segunda empresa é a Headliner Thailand. E ela é uma empresa de gestão e desenvolvimento de atores e cantores. Ou seja, é uma empresa que agencia a carreira dos artistas. Ela foi fundada em julho de 2018 e é gerenciada pela empresária Prapal. Um detalhe importante é que a Headliner é como se fosse uma subsidiária da WeTV Thailand. Por isso que em algum desses projetos anunciados pela WeTV, a gente tem a WeTV entrando com o capital e a Headline entrando com os atores. É por isso que às vezes a gente vê atores que mesmo não estando sobre a sua gestão, aparecendo em suas programações, por conta da parceria entre Headliner e WeTV Thailand. E agora a gente chega em mais uma empresa dessa lista, que é a Thailai. A Thailai também é uma empresa recente, ela foi fundada ano passado, em 2024, e apesar do nome da empresa fazer referência à língua tailandesa, ela também faz referência ao condado de Thailai, na China. Ou seja, ela é uma empresa de gestão de artistas chinesa, gerenciada pela Tencent Video, que é a empresa mãe da WeTV, que trabalha também no gerenciamento de artistas tailandeses, ligados ao WeTV Thailand, que nesse caso específico são o Smart, o Boom, o Pianut e o Euro. Detalhe: nenhum desses artistas é agenciado exclusivamente pela Thailai, tá? Ela divide a gestão deles com outra empresa. Mas por que não deu problema com os outros artistas como deu com o Smart? Então, porque todos esses artistas, menos o Smart, são gerenciados pela Headline, ou seja, praticamente o mesmo grupo. E assim a gente chega à última empresa, desse vídeo, que é a Grand Ivory, que é a agência responsável ali por gerenciar a carreira do Smart. A empresa é uma gravadora, mas também trabalha com gerenciamento de artista e foi fundada em julho do ano passado. Ou seja, a princípio, a gente acha que é uma empresa recente, porém não é bem assim. O que aconteceu realmente é que ela mudou de nome no ano passado. Antes dela se chamar Grand Ivory, ela se chamava Yuma Entertainment, fundada lá em agosto de 2015. Inclusive, quando eles foram fechar as portas, eles soltaram um comunicado anunciando que tudo seria repassado para Grand Ivory. Mas por que a Yuma fechou as portas? A Grand Ivory comprou tudo? É um novo dono? Não, é exatamente a mesma dona. Ou seja, gente, o Smart faz parte dessa agência desde 2021, antes mesmo dele assinar com a Maimindy, pouco tempo antes. E nos destaques da conta pessoal da dona da agência, ele aparece desde 2020. Ou seja, é uma ligação que vem de muito tempo, desde praticamente o início da sua carreira. Então, talvez por conta disso, ele defenda a sua agência. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo e essa é a história por trás de cada uma dessas empresas.